Boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na época em que o Salvador Jesus Cristo organizou a sua Igreja na Terra, o sacerdócio, profetas e revelação foram instituídos como pilares básicos da Igreja. Nos nossos dias, a Igreja do Salvador foi restaurada e os mesmos princípios estabelecidos. Para conhecermos melhor acerca destes princípios, temos em estúdio José de Castro, a quem eu desde já agradeço por ter aceito o convite. Afinal, quais é que são estes pilares básicos da Igreja? Então temos que sempre que a Igreja está sobre a terra, tem que haver comunicação entre Deus e os homens. E, portanto, tem que haver revelação. Deus também tem que, de alguma maneira, delegar do seu poder aos homens para que eles possam agir em seu nome. E, por isso é preciso o sacerdócio. E portanto, à base de revelação, sacerdócio, é necessário a Igreja estar organizada. E de que forma é que estes princípios, que então existem também hoje, se assemelham àqueles que existiam no tempo de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na Terra? São exatamente os mesmos. Na verdade, sempre que a Igreja de Cristo esteve na Terra, esses dois aspectos estiveram presentes. E para que serve então uma desses pilares, que é o sacerdócio? Para que serve? Isso é uma pergunta que pode ser vista do ponto de vista de Deus e do ponto de vista dos homens. Do ponto de vista dos homens, nós precisamos do sacerdócio para aprendermos a ser mais semelhantes a Ele, a desenvolver os atributos de Deus. Usamos esse sacerdócio para servir o nosso próximo, essencialmente, para ajudar os outros, para abençoar a vida das outras pessoas. Para Deus é uma maneira de Ele também permitir que os seus filhos cresçam e se tornem mais semelhantes a Ele. Outro dos princípios que foi mencionado é o princípio da revelação. Quer-me explicar que princípio é este? É porque é impossível um homem exercer o sacerdócio da maneira que Deus quer, sem ter revelação. Ou seja, de alguma maneira, a doutrina do sacerdócio, ou seja, aquilo que um homem deve fazer com o sacerdócio, tem que lhe ser revelado. Há sempre uma revelação pessoal que é necessária para que o sacerdócio possa agir eficazmente. Nós, nesta vida, temos montes de coisas que podemos fazer. Podemos andar a correr de um lado para o outro e viver completamente estressados. No entanto, quando se vê a vida de Cristo, por exemplo, quando Ele esteve sobre a terra, não dá ideia nenhuma de que Ele andasse a correr espavorido de um lado para o outro, sem saber muito bem o que fazer. Ele tinha essa revelação permanente que lhe permitia saber onde devia estar, o que devia fazer a cada momento. Quantos homens, então, na Igreja moderna, têm o direito de ter essa revelação? Todos. Aliás, não pode haver igreja estabelecida sem essa revelação. A certa altura, Cristo estava com os apóstolos e perguntou-lhes: e vós quem dizes que eu sou? E Pedro, naquela altura, adiantou-se um pouco e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Cristo respondeu de uma maneira muito interessante, porque disse: abençoado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Às vezes pensamos que se nós vivêssemos no tempo de Cristo, eu tinha seguido, enquanto os outros eram os patifes, que não acreditaram. Mas, na verdade, era tão difícil para Pedro saber que Jesus era o Filho de Deus, o Redentor do mundo, como é para nós hoje em dia. É tudo baseado numa revelação pessoal de que Ele é, de facto, o Filho de Deus. Então existe algum tipo de revelação que é recebida individualmente e outra de uma maneira geral, não é? Lógico. Para já, o testemunho de Cristo é o espírito de profecia e é aquilo que permite a cada homem saber que está no caminho certo. Mas depois existem revelações que são inerentes às responsabilidades que Deus nos dá. Por exemplo, eu sou um pai e na minha família poder-se-ia dizer quem é que vai decidir ou quem é que vai receber a revelação para a família. Há um episódio interessante no início do livro de Mormon, que é justamente quando a família de um homem chamado Lehi decidem sair de Jerusalém. E aquele pai diz à família: olha, vamos sair todos daqui, vamos deixar tudo para trás. E isto é um bocadinho equivalente a um pai nosso levantar-se, um pai de família levantar-se de manhã e dizer aos filhos: olha, vamos todos para Júpiter e deixamos tudo aqui. É evidente que alguns filhos poderão pensar que ele era completamente lunático.
Outros pensar que talvez não fosse. Mas essa certeza, e isso é interessante, porque o filho que o aceitou em primeiro lugar, que era o chamado Nefi, ele orou pessoalmente a Deus para receber uma confirmação de que o pai de facto não era um lunático, mas que estava efetivamente a fazer algo que lhe tinha sido ordenado por Deus. Portanto, embora a responsabilidade de receber aquela revelação fosse do pai, e tinha que vir através daquele canal do sacerdócio, que é uma linha de autoridade estabelecida por Deus, depois a confirmação é sempre pessoal. Individual. De que forma, então, é que na Igreja, porque também falámos de profetas, esses homens recebem uma revelação diferente? Esta será a última pergunta para concluir. Exatamente. Recebem-na para o mundo, porque um profeta é um profeta para o mundo. E a responsabilidade dele é receber a revelação para o mundo. Isto é uma questão de eficácia, quer dizer, seria extremamente difícil, pondo-nos do ponto de vista de Deus, transmitir uma mensagem em que cada um dos 6 mil milhões de pessoas neste planeta tivesse que receber exatamente a mesma coisa. É complicado. E por isso existe uma maneira de Deus escolher um homem que a transmite e que tem a responsabilidade de a transmitir ao mundo. Daí o papel dos profetas, que já existia na antiga Israel. E hoje em dia existem esses profetas ainda? E hoje em dia existem esses profetas ainda. Exatamente uma das coisas que foi restaurado com o sacerdócio e a revelação foi justamente o papel dos profetas nestes últimos dias. Ok, José de Castro, agradeço a sua presença em estúdio e ter-nos clarificado sobre estes pilares básicos da Igreja. Agradecemos a sua atenção e desejamos um resto de uma boa tarde e até ao próximo programa.